Pública Segurança da Creuza. Marco da Segurança Pública no Brasil, dia 28 de outubro de 2025. Operação nos complexos da Penha e do Alemão. Esse pode ser considerado um marco. Agora, se esse marco é favorável ou não, se é positivo ou não, pelo menos polêmico ele é. Primeiro que a gente pensa a gente faz a seguinte reflexão: os velhos problemas não foram solucionados. Tivemos perdas gravíssimas, operadores de segurança pública que morreram e outros ainda estão lutando pela vida. Bem, muitas e muitas mortes após um combate entre os operadores de segurança pública e os criminosos pertencentes à facção Comando Vermelho, atualmente a maior facção do Brasil. Domina a Rota Solimões, domina a Amazônia Legal, fomenta o narco-garimpo com sociedades bem obscuras. Domina basicamente o país de ponta a ponta, menos São Paulo, que tradicionalmente é dominado pelo PCC, outra facção de cunho muito empresarial. O que elas têm de tão parecidas? O Comando Vermelho e o PCC. Atualmente, elas operam de maneira empresarial. O Comando Vermelho explora os territórios, ou seja, ele não depende mais do tráfico de drogas. Não depende mais como dependia antes, certo? Essa é a base financeira do crime organizado, da facção Comando Vermelho e da facção PCC, o tráfico de drogas. Mas eles aprenderam a explorar o território. Aqui no Rio de Janeiro, principalmente, onde é a base operacional do Comando Vermelho e administrativa, eles conseguiram impor em outros estados do nosso país, principalmente no Norte e no Nordeste, essa mesma forma de operação. Ou seja, explorando o território, explorando aquilo que o Estado deveria administrar. Ponto. O Estado. Quando nós falamos do Estado e o combate, entre aspas, ao crime organizado, a gente tem que lembrar da Convenção de Palermo. Em 2000, a Convenção de Palermo falou exatamente da missão dos Estados no combate ao crime organizado. Ela foi uma convenção que disse o seguinte: ela estabeleceu diretrizes para a cooperação penal e difundiu o conceito de crime organizado como problema público para ser combatido pelos Estados. Convenção das Nações Unidas contra o crime organizado. Você está entendendo que eu estou falando crime organizado e não estou falando narcoterrorismo ou terrorismo? Está percebendo bem que eu estou deixando bem claro: crime organizado, que houve uma convenção, inclusive, a Convenção de Palermo, para versar, para falar, para chegar a conclusões sobre como combater o crime organizado no mundo e não terrorismo. É porque o conceito político, o conceito científico é totalmente diferente. Totalmente diferente. Ah, mas o crime organizado aqui no Rio de Janeiro, ele ataca as polícias, ele fecha uma via para poder proteger o chefe daquela localidade. Isso não configura terrorismo, não cientificamente, certo? O terrorismo tem cunho político, assim como o grupo rebelde também tem cunho político, porém tem apoio político daquela localidade e até um partido. Já dei vários exemplos por aqui. Por exemplo, o Hezbollah, lá no Líbano, é um partido político, certo? O Hamas, lá em Gaza, também é político. Diferente pra caramba do ISIS, certo? Ou Daesh. Ou seja, existe uma diferença entre os grupos não estatais. O crime organizado, ele tem cunho econômico, financeiro, ele não tem cunho político. Você não vai ver o crime organizado fazendo manifestação política por algo que queira
para melhorar aquela localidade da qual ele está dominando. Não existe isso. Ele consegue entrar nas artérias políticas da administração pública? Consegue. Mas aí ele deixa de se chamar crime organizado para se chamar crime institucionalizado. E esse é um grande problema do nosso país, porque é o crime institucionalizado, aquele que está na administração pública, nas 3 esferas, certo? De maneira direta ou indireta, que sustenta o crime organizado baseado em atos corrompidos. Não em corrupção, mas em atos corrompidos. Bem, voltando a falar da operação no Complexo do Alemão e da Penha. Foi eficaz? Foi eficiente? Foi efetiva? Não. Não. Por que não? Primeiro porque você não travou o Comando Vermelho. 24 horas após a operação, o Comando Vermelho já estava proporcionando uma tentativa de invasão à comunidade aqui, a fração de Estado, a favela, a Carobinha, dominada pela milícia em Campo Grande, na Avenida Brasil. Ele veio por trás, ele passou por trás. Eles andam pela matinha, ou seja, passam em frente ao Complexo do Jericinó, que é uma área pertencente à administração pública, onde ficam os presídios aqui no Rio de Janeiro, e vão caminhando por aquela mata até chegarem lá na Carobinha e proporcionarem uma invasão. Ou seja, e um dos líderes é justamente o Zeus, que hoje está lá dominando Itanhangá, certo? Do Comando Vermelho, e o Doca. Ah, mas o Doca é o chefe do Complexo da Penha? Não é. Não é. No Complexo da Penha também tem o Paulista, que vem entrando inclusive em confronto com o Doca por causa da operação, do tamanho da perda que teve. Então, gente, o que pode ser considerado eficaz, eficiente e efetivo é quando nós temos uma operação onde nós conseguimos pelo menos travar em 50% aquele caminho, aquela progressão daquele grupo criminoso, ou seja, daquela facção, certo? Quando nós não temos operadores de segurança pública mortos, quando nós não temos efeito colateral, certo? E mesmo sabendo que não tem como prender ninguém resistindo, trocando tiros, gente, outra visão. O cara tá portando uma arma de uso coletivo, um fuzil, certo? Colete balístico, certo? Com camuflado, né? E um grupo bem grande e resistindo à prisão dos operadores de segurança pública, é claro que a conclusão vai ser a morte, certo? Papo reto, não tem outra forma, entendeu? A gente não pode viver no mundo, né, da carochinha. É maneiro? É legal? Foi bom? Não foi. Não deveria ter sido dessa forma. Mas a grande pergunta é: como o crime organizado, como os faccionados conseguem ter tanta acessibilidade a tantos armamentos, inclusive a tecnologia? Bem, atualmente, boa parte das armas apreendidas pelas polícias são armas fantasmas, as Ghost Guns. Ou seja, elas têm até peças de armas tradicionais, mas na montagem delas, elas também possuem peças artesanais, feitas aqui no Brasil, com menor custo e com uma linha de produção bem alta, e tem investimento empresarial. Quem investe nesse tipo de escopo? Quem é o empresário que proporciona isso? Ele veio do crime organizado, ou ele fez uma sociedade com crime organizado para que ninguém chegue ao nome dele? São muitas perguntas que nós precisamos fazer para continuar progredindo nesse combate ao crime organizado. Menos politizar a já politizada política de segurança pública, porque a gente não faz política de segurança pública no Brasil de Estado, faz de governo. O Brasil, um país muito extenso, com diversos Estados membros e atualmente numa bipolaridade muito grande, certo? Uma polarização política muito forte, onde o meu é certo e o seu é errado, e ninguém chega a conclusão nenhuma. Direita e esquerda.
asas do mesmo pássaro. A esquerda não consegue se posicionar de maneira inteligente na segurança pública. Tem até ótimas ideias, algumas até lúdicas e algumas até muito estratégicas. Mas a direita continua com aquela mesma ideia de guerra assimétrica, daquela mesma ideia de militarização da segurança pública, ou seja, a ideia de inimigo. E principalmente, uma crítica muito grave aos órgãos de segurança pública. Dentro da própria estrutura das polícias, hoje, temos estruturas religiosas. Nós temos grupos dentro das polícias, grupos especiais, forças especializadas, divulgando em suas redes sociais palavras e versos bíblicos, certo? Dizendo que lutam por Deus. Cara, se a polícia, se aquele grupo especializado luta por Deus, quem está do outro lado? Que tipo de inimigo é esse que, além de um inimigo militarizado, também é um inimigo religioso? Não é proibido que o funcionário público tenha religiosidade, não. Aliás, não é proibido para ninguém. Vivemos em um estado laico. Porém, quando essa religiosidade entra na administração pública, aí a Constituição não permite. Artigo 19º, inciso 1º. Quem verifica isso? Seria uma boa reflexão para o Supremo Tribunal Federal, que é o defensor da nossa Constituição Federal de 1988. Isso deveria ser observado. Porque nós estamos criando dentro do nosso país atualmente um Talibã, levantando a bandeira da moral e bons costumes, baseados em conceitos religiosos, em um país onde temos muitas religiões, um país miscigenado e com um alto grau de preconceito, e discriminação racial, religiosa, étnica, que não é combatido da maneira que deveria ser. Então, olha só o tamanho, olha o espectro da nossa segurança pública atualmente. Bem, alguns políticos aqui no Brasil, principalmente na região sudeste, tentam levar a ideia de narcoterrorismo para os Estados Unidos, certo? Estados Unidos que está atacando a Venezuela e o Mar do Caribe, matando civis com a seguinte justificativa: combatendo grupos terroristas, narcoterroristas, que estão ameaçando a soberania do país que mais consome drogas no mundo, que é os Estados Unidos. E que todo mundo sabe que o caminho das drogas para os Estados Unidos é o México. Tradicionalmente, 80%, Colômbia, Bolívia e Peru enviam via os cartéis mexicanos. E aí, os Estados Unidos, muito inteligentemente, quando utilizam essa desculpa de narcoterrorismo, também justificam a sua influência ou invasão na soberania do país vizinho, dizendo que está protegendo a própria soberania. Na verdade, o intuito é bem maior que combater qualquer tipo de crime, qualquer tipo de narcoterrorismo. Bem, do mesmo jeito, os Estados Unidos fizeram uma limpa, expulsando imigrantes ilegais, dizendo que era para combater o acesso indiscriminado ao fentanil. Não tem dados dizendo que isso deu certo. Nós temos duas operações feitas pelos Estados Unidos muito importantes historicamente. O Plano Colômbia e a Iniciativa Mérida, no México, que são características de operações totalmente militarizadas. Bem, é isso que nós queremos para o nosso país? Chegamos a algum ponto? Vamos dizer assim, cara, o negócio é o seguinte, o negócio é que o crime organizado aumentou muito, principalmente na região sudeste, principalmente no Rio de Janeiro e São Paulo. No Rio de Janeiro, ele deu uma dobra
após o projeto PP. É claro, o Estado não entrou de fato, não houve integração setorial. Você entra com a polícia ocupando o território, mas e a infraestrutura? Infraestrutura, saneamento básico, saúde, educação, cultura, acessibilidade. Aonde? O problema não é a fração de Estado, não é a favela. Lembrando que a primeira favela do Brasil, o Morro da Providência, nasceu por uma limpeza étnica no centro da nossa cidade, no início do nosso período republicano, derrubando cortiços e jogando para escanteio os negros desempregados. E aí nascem as primeiras favelas. Nasce primeiro o Morro da Providência e depois as outras favelas que tiveram sempre o mesmo escopo: os operários, o proletariado. A história se repete. Nós tivemos basicamente a mesma coisa acontecendo ainda entre o século XVIII e XIX, certo? Quando lá atrás acontece a Primavera dos Povos, na Europa, as revoluções operárias, temos o conceito de socialismo científico de Robert Owen e o socialismo científico de Marx e o socialismo utópico de Robert Owen, ambos pregavam melhorias habitacionais, melhores condições de salários, melhores condições de saúde, saneamento básico e descanso remunerado para os trabalhadores. E aí tivemos um conceito que se unificou mais à frente, chamado unicamente de socialismo. Mas antes, socialismo utópico, socialismo científico, certo? Científico de Marx, utópico de Owen. E deles vieram os direitos trabalhistas e demais direitos também. Gente, isso aqui é uma progressão. O processo de favelização começa quando você começa a esmagar um povo, uma parcela da sociedade que precisa ter acessibilidade aos seus direitos. E isso não é falácia. Dentro das nossas favelas, nas nossas frações de Estado, não tem inimigos. Mas elas são dominadas, sim, maioria, 85%, pelas facções do crime organizado, que só tem um objetivo, o objetivo econômico, e subestimar, subjugar aquela população que está ali por necessidade e que o Estado não olha diretamente para ela. Quem vende as armas? Quem atravessa as drogas? Quem cria a estrutura para que o crime consiga ainda administrar as frações de Estado? Quem faz isso é o próprio Estado. E não é cortando cabeças, matando, entrando em dicotomia política. Eu sou o governo estadual, não quero ajuda do governo federal, né? Proporcionando uma nova teoria ideológica do que é o combate ao crime organizado, chamando os criminosos, os faccionados de terroristas, criando essa falácia, tentando manipular uma população que pouco entende da própria história e nada sabe da sua própria administração pública, certo? Não é assim que a gente vai conseguir combater de fato o crime organizado, os docas, os Zeus, os peixões que andam por aí pelo nosso país, diversificando as suas atividades criminosas, além do tráfico de drogas e ganhando territórios e se tornando cada vez mais empresarial. Ou seja, o crime evoluiu empresarialmente, certo? No escopo empresarial, ele evoluiu operacionalmente, tecnologicamente, mas as polícias continuam fazendo o mesmo que faziam antes. Uma guerra assimétrica, com pouca tecnologia, baixo investimento na polícia técnica e sem abrir espaço para discussão com aqueles que estão na fração de Estado ou nas frações de Estado, certo? Com o grupo acadêmico, certo? E unificando ideias para que nós, em algum momento, tenhamos resultado na pasta de segurança pública que é tão importante para a população brasileira. Jefferson Araújo, um barco remando contra a maré.